Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Letícia Pires e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o BigQuery e como vocês podem estar utilizando ele para analisar os dados. Esse vídeo eu dividi ele em duas partes. A primeira parte eu vou mostrar para vocês um pouco o que é o BigQuery, que é essa ferramenta, e a segunda parte eu vou mostrar a interface dele e mostrar como fazer as consultas, como armazenar os dados diretamente na ferramenta. Bom, no começo, quando eu entrei na minha primeira oportunidade, nessa área de dados, que foi na Salter, eu precisei aprender algumas ferramentas, da Cloud e da Google. Por ser uma empresa parceira Google, então a gente utiliza muito essas ferramentas. E uma delas, a principal delas, na verdade, que a gente iria utilizar muito, seria o BigQuery. Por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para esclarecer um pouco mais sobre o que é e como a gente pode estar utilizando. Bom, de maneira simplificada, se a gente tem uma pequena quantidade de dados, a gente pode estar armazenando esses dados numa planilha. Mas à medida que esses dados, a quantidade de dados, vai crescendo para gigabytes, terabytes ou até mesmo petabytes, a gente vai precisar de um sistema um pouco mais eficiente, que é o caso do Data Warehouse. Isso porque todos esses dados não vão ser muito úteis, a não ser que a gente tenha uma ferramenta para analisar eles, que é o caso do BigQuery. Então, em resumo, o BigQuery ele vai ser esse serviço de armazenamento de dados que vai permitir a gente fazer análise de grandes quantidades de dados, até mesmo em escala de petabytes. Ele é um data warehouse, totalmente gerenciado e sem servidor, ou seja, ele vai permitir que a gente se concentre em análises ao invés de gerenciar toda a infraestrutura. Além disso, a gente também não vai precisar configurar nem instalar nada. A gente pode simplesmente abrir o navegador, fazer login e começar a usar. Então, eu vou mostrar isso para vocês um pouco na parte prática. Bom, então trabalhar com o BigQuery, com os dados no BigQuery, vão envolver 3 etapas principais, que é armazenamento, ingestão e consultas. Bom, na primeira etapa, os dados eles vão ser armazenados em uma tabela estruturada, o que significa que tu pode estar utilizando o SQL padrão para facilitar a parte de consulta e análise de dados. Daí, indo para a parte de ingestão de dados, tu pode estar fazendo o upload de dados tanto do Cloud Storage, tu pode estar importando dados de vários formatos de arquivo e até mesmo fazer streaming de dados do Cloud Dataflow. E, por fim, a parte de consulta, Quando os teus dados já vão estar lá no BigQuery, tu pode começar a se questionar, fazer algumas perguntas para tu analisar teus dados. O BigQuery, ele é compatível com a linguagem de consulta estruturada, o SQL. Então, dessa forma, fica mais fácil a gente poder fazer essa análise dos dados através das consultas que eu vou mostrar para vocês nessa segunda parte do vídeo. Bom, e nessa segunda parte do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês BigQuery de maneira prática, Como que a gente pode armazenar os dados lá dentro, como que a gente pode estar consultando esses dados, fazendo análise através de SQL. Para isso, eu peguei uma base de dados que eu encontrei no Kaggle, é uma base do IMDb, que é um site de críticas bem popular, são críticas tanto de filmes quanto séries do mundo todo. Então, eu vou estar fazendo algumas perguntas, levantando algumas questões e respondendo com vocês através das consultas no BigQuery. Bom, como eu falei ali anteriormente, a base de dados que eu estou utilizando é essa do IMDb de filmes, que tem os top 1000 filmes nesse ranking do IMDb. Eu fiz o download desse vídeo aqui, em CSV, fiz a extração dele e tudo. E é esse que eu vou estar utilizando ali para mostrar para vocês no BigQuery. Para acessar o BigQuery, vocês podem digitar aqui no Google mesmo, BigQuery, e no primeiro link. Ele vai trazer algumas informações sobre o BigQuery. Aqui no meu caso não tem a opção, mas porque eu já entrei na conta. Mas aqui vai aparecer para vocês a opção de comece aqui gratuitamente. Tu tem um limite ali, de créditos que tu pode estar usando, mas essas consultas que a gente vai estar fazendo é bem simples, então não tem nenhum problema. Daí, vindo aqui para a interface do BigQuery, é basicamente isso aqui que vocês vão encontrar. Aqui eu já acessei minha conta, Para acessar o BigQuery, vocês podem vir aqui no menu de navegação, e aqui vai aparecer o BigQuery, só clicar nele, ou também dá para vir aqui pela aba de pesquisa e digitar BigQuery. Então, aqui, qual que vai ser a estrutura que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o projeto. Dentro desse projeto, a gente vai ter o dataset. Aqui eu já criei o dataset chamado YouTube. E dentro do dataset, a gente vai ter a nossa tabela. Aqui eu já inseri a tabela, mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar inserindo também. Então, a gente vai vir aqui nos 3 pontinhos. Aqui tu vai em criar tabela. Daí aqui vai aparecer essa tela, Aqui tu vai colocar a origem dessa tabela. No nosso caso, a gente fez o download do CSV ali do Kaggle. E no caso,
o arquivo CSV está no nosso computador, então a gente vai fazer o upload dele a partir do nosso computador. Mas a gente poderia também estar fazendo a partir do Cloud Storage, do Drive e de outras ferramentas também. Então, clica aqui em fazer upload. Aqui tu vai procurar o arquivo CSV na tua máquina. Como procura, né, o arquivo CSV na tua máquina. Aqui daí vai ter o formato que tu escolhe, no nosso caso ele já está em CSV. Aqui vai ter o nome do nosso projeto, o nome do conjunto de dados. Se a gente quiser armazenar em outro conjunto de dados, a gente pode vir aqui em criar. E aqui o nome da tua tabela que tu quer, por exemplo, IMDB. Aqui a gente pode, por exemplo, a gente tem as colunas, a gente pode adicionar elas manualmente, né, o nome da coluna que a gente quer e o tipo da coluna, ou a gente pode vir aqui em detectar automaticamente. Daí depois que fez esses processos, é só vir em criar tabela, e daí tá feito. Bom, daí aqui vindo para a tabela, né, ela foi criada dentro do dataset YouTube. Aqui, se tu clicar nela, ela vai aparecer aqui. Aqui vai ter algumas informações iniciais, né, então aqui a gente tem o nome das nossas colunas e o tipo delas. Daí aqui em detalhes a gente vai ter o nome do nosso projeto, vai ter o caminho, né, o nome do nosso projeto, o nome do dataset e o nome da nossa tabela. Tem a data de criação, a última modificação da tabela, enfim. E depois aqui a gente pode visualizar como que ela fica. Então aqui eu tenho minha tabela, eu tenho o ano de lançamento, tem várias informações. O nome do filme, a data de lançamento, tem o gênero, tem notas também. Então tem várias informações que a gente pode estar analisando. Aqui em cima vocês vão ver que tem a opção de fazer consulta. Então tu pode clicar aqui para fazer a consulta, eu já vou mostrar essa parte para vocês. Pode estar compartilhando ela também, copiando, excluindo, exportando essa tabela também, enfim. Bom, daí aqui agora a gente pode querer analisar essa tabela, né? Gerar perguntas para a gente estar entendendo o que está acontecendo ali com os nossos dados, certo? Essas questões que eu trouxe para exemplificar, eu vou deixar tudo lá no repositório do GitHub. Inclusive, esse arquivo do IMDB, o .csv, também vai estar lá no GitHub. Eu vou deixar o repositório aqui na descrição do vídeo. Bom, então, vamos supor que a gente queira fazer algumas análises sobre esses dados. Então, eu posso vir aqui em consulta, posso vir em uma nova guia ou na guia dividida, e daí o que vai ter aqui? Aqui é onde eu vou fazer minha consulta SQL. Como eu mencionei para vocês, o BigQuery ele é compatível com consulta SQL, então é isso que a gente vai fazer. A primeira questão que eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, por exemplo, a gente quer saber quantos filmes foram lançados por ano. Então, eu quero saber quantos filmes foram lançados em 2001, quantos foram lançados em 2021, né? Eu quero responder essa pergunta. Como que a gente pode fazer? A gente pode estar fazendo inicialmente um select. A gente faz o select, né, das informações que a gente quer trazer dessa tabela. Então, a gente tem 2 pontos, né? Quantos filmes, então a gente poderia utilizar o series title e lançados por ano. Então, essa coluna com a coluna de ano de lançamento, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui no select o meu ano de lançamento e o series title, só que o series title eu não vou trazer o nome nem nada, eu vou fazer a contagem dele por ano, então eu vou fazer um count dos títulos. Aqui no from a gente vai passar o caminho dessa nossa tabela, então a gente vai passar esse caminho aqui, porque onde que tá essa nossa tabela? Essa tabela, ela tá dentro desse projeto, como eu mostrei aqui para vocês, dentro desse projeto, que tem um dataset dentro, e dentro desse dataset tem nossa tabela. Então, basicamente, a gente vai ter que passar esse caminho aqui no front. Certo? Aqui, a gente, como eu falei, a gente quer saber quantos por ano, então a gente vai agrupar, né, por ano. Então, eu faço um group by e o nome da coluna de ano de lançamento. E aqui a gente pode também, se a gente quiser, a gente pode ordenar isso. Vamos supor que a gente quer trazer do maior contagem para menor, maior contagem de títulos para menor. Então, o que a gente pode fazer? Order by, count series, desk aqui, que seria basicamente, ele vai trazer do maior para o menor, né? Então, eu vou rodar essa query, eu posso selecionar ela. Aqui vocês vão ver que ela tem essa opção aqui, de quanto que ela está processando nessa query. Então, essa informação é bem interessante. Quando tem algum erro na query, por exemplo, ele também vai trazer um sinal de erro aqui, mostrando o que pode estar errado também. Eu vou executar. E aqui agora vocês podem ver o count titles, ele trouxe o ordenei, então ele trouxe do maior para o menor, e o ano de lançamento, certo? Agora, por exemplo, eu posso querer ordenar por ano. Então aqui, ao invés do count series, eu posso estar usando o released year, que é o ano de lançamento. Então vamos executar para ver como fica. Agora, como vocês podem ver, ele está trazendo, aqui não está do menor para o maior, né? Porque a gente não está mais ordenando. Ele está trazendo por ano do maior para o menor. Esse PG aqui provavelmente é alguma falha na tabela em si. Mas, ele trouxe 2020, 2019, 2018. Ele trouxe ordenado por ano. Agora, outra questão que eu trouxe, que a gente pode querer analisar. Vamos supor que a gente queira saber qual que é a média de classificação
classificações que teve por ano de lançamento. A coluna de classificações a gente tem? Tem, que é essa aqui. Então aqui a gente tem as notas das classificações que a gente pode fazer por ano. E daí a gente pode estar entendendo qual que foi o ano, né, que teve uma melhor classificação de filmes, por exemplo. Aqui, então, a gente vai fazer... Deixa eu fazer essa consulta para responder a pergunta. Qual que é a média de classificações por ano? Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o Select. Aqui, a gente vai estar querendo trazer a nossa nota, só que a gente quer a média dela, então a gente vai fazer um AVG, que vai me trazer a média. E se quiser também aqui, esse round não necessariamente precisaria, mas o round, basicamente, ele vai arredondar para 2 casas decimais. Então, a gente pode estar fazendo isso também. Aqui, eu quero trazer a coluna com esse mesmo nome, então eu faço S, o nome da coluna. Poderia ser um outro nome que tu quisesse também. E o ano. E aqui, no caminho, novamente, a gente vai ter que alterar aqui o caminho, para o caminho correto. E o Group By, a gente quer saber, por exemplo, por ano. A gente quer agrupar por ano, né, como eu mencionei. Então, a gente faz o Group By por ano. E o Order By, a gente pode ordenar por ano também. Então, se eu selecionar aqui, vocês estão vendo que está dando um erro, né? É porque tem 2 queries aqui junto. Agora, se eu selecionar só essa query aqui, ele já vai dar verdinho aqui, já vai dar OK para fazer a consulta. Então, eu vou executar só essa consulta. E aqui eu tenho o nosso resultado. A nossa coluna da nota por ano. Então, 2020, no nosso caso aqui, ele está ordenado por ano. Então, ele está trazendo o maior para o menor. Ele não está ordenado por nota. Agora, a gente pode fazer, por exemplo, ok, a gente quer saber qual que foi o ano, né, que teve uma melhor nota. Então, vamos ordenar aqui por nota para a gente fazer essa verificação. Vai dar erro, porque eu não selecionei aqui. Ó, a maior nota aqui, 8,5, no ano de 1936. É bastante tempo, né? Se a gente quiser explorar mais esses dados, a gente pode estar, se a gente quiser, né, a gente salvar esses resultados, a gente pode estar salvando aqui, JSON, CSV, planilha, e também a gente pode estar explorando mais esses dados em outros locais, como vocês podem ver aqui no Looker, por exemplo, que é uma ferramenta de visualização de dados. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido um pouco mais da ferramenta do BigQuery. Nos próximos vídeos eu quero estar trazendo nesse tipo de formato também, um pouco mais mão na massa. Espero que vocês gostem. Deixem um feedback aqui para mim nos comentários, se esse vídeo foi útil para vocês ou não. Muito obrigada, né, por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!